Olá, eu sou José Carlos Machado e tenho trazido aqui temas ligados ao desenvolvimento infantil. Se você vem acompanhando esses vídeos, você tem reparado que a gente tem falado sempre nas possibilidades que a gente pode se debruçar e ajudar a criança para que ela consiga atingir assim o seu pleno ápice. E hoje eu vou falar sobre algo que é tão importante quanto a nutrição. Eu gostaria de abrir um espaço para falar sobre a fantasia. A fantasia é algo tão pertinente, tão oportuno e tão necessário na vida da criança que a gente esquece como isso é alicerçante para o seu próprio desenvolvimento emocional e psíquico. As crianças têm uma infância que às vezes dura muito pouco. A gente, quando cochila os olhos, como falavam-se nos contos, a gente, num cochilo desses, numa piscadela, as crianças já cresceram. E a fantasia é algo que eles precisam para enfrentar as dificuldades que eles vão encontrar lá fora. Quando eu chego e conto para uma criança que havia uma cabra que tinha 7 lindos cabritinhos, todos lindos, um mais lindo do que o outro, e que ela precisava comprar comida para alimentar os 7 filhos. Mas ela chega e fala assim: meus queridos, eu vou me ausentar um pouco, mas tomem muito cuidado com o lobo. O lobo, ele vai querer entrar aqui, ele está à espreita. E quando ele vir que eu sair, ele vai querer entrar. Prestem muita atenção, porque se vocês deixarem ele entrar, ele vai comer cada um de vocês e eu vou ficar sem os meus ricos e amados filhotes. Essa é uma história muito conhecida, A Loba e os 7 Cabritinhos. Esses contos que a gente encontra em várias versões, normalmente a gente encontra os contos dos irmãos Grimm, eles são muito oportunos para as crianças. Através dos contos a gente consegue falar para a criança numa linguagem que ela entende. Crianças pequenas, elas não precisam de grandes explicações, de uma verborragia, mas elas precisam de fantasia. Os contos, eles têm a magia quando o personagem ele tem um problema, ele vai, padece, apanha um bocado na história, e ele, por esforço próprio, por uma questão de insistência, por uma dedicação, ele consegue um bom resultado. Essa é uma magia dos contos. Esses contos, eles fazem tão bem a criança que isso vai se perpetuar, é uma grande herança que nós pais, nós condutores, nós que acompanhamos as nossas crianças, podemos ofertar a elas. E vai uma dica então importante: experimente contar um conto. Se a sua vida é muito atrapalhada, se seu ritmo de vida é muito caótico, muito difícil, experimente ler um conto. O conto é muito bom. A gente pode ter este benefício de ouvir o conto e, mais do que isso, os nossos filhos aprenderem esta maravilhosa fantasia que é dada de uma maneira tão bonita. O conto noturno é o mais interessante porque, como fantasia final, depois de um dia cheio de muitas imagens, através do conto de fadas, a criança vai criando a sua própria imagem. E uma dica importante também é que vocês não devem teatralizar os contos. Os gigantes não precisam falar com uma voz diferente dos anões. A ideia aqui é deixar que a criança, ela própria, fantasie. Então, eu gostaria de falar para vocês que esses contos, mais do que nunca, eles são necessários, eles são importantes. Esta é a dica que eu queria deixar. Um abraço, nós nos encontraremos numa próxima oportunidade. Me siga no Facebook e também no YouTube. Se você gostou, por favor, compartilhe, participe, dê uma ideia, dê um conto, sugira algum tema. Quem sabe a gente pode se encontrar aqui e falar sobre isso numa próxima oportunidade. Um abraço a todos. Bons sonhos com bons contos.